vereador Lucas Carenhato. Com a palavra, vereador Bortola. Agradece a abrir mão, vereador Andressa Marques. Obrigada, senhor presidente. Então, hoje eu gostaria de trazer um tema que eu iniciei a abordagem no dia de ontem, que é sobre a cadeia de reciclagem da nossa cidade, né? Muitas vezes a gente fala aqui sobre a Codeca, a gente fala sobre meio ambiente. Antes o vereador Cristiano Becker trouxe o tema dos containers, tudo isso tem relação, querendo ou não. Mas eu percebo que a gente, como sociedade mesmo caxiense, ainda não tem noção de como funciona, muitas vezes, a cadeia de reciclagem da nossa cidade. Então, a Codeca, quando coleta o lixo, ela repassa, né, os resíduos, né, mas falando da forma mais popular, é o lixo, e depois ela repassa o seletivo para as associações de reciclagem que existem na nossa cidade, né. Eu acabei conhecendo as associações ainda um pouco antes da pandemia, e, a partir dos projetos ali que eu participava, redes de solidariedade, enfim, conheci a realidade das associações que era desconhecida para mim e, no meu ponto de vista, desconhecida para a maior parte da população. As associações fazem um trabalho essencial para a nossa cidade, fazem a triagem do lixo, repassam para que ele seja reciclado, mas elas são extremamente precarizadas, né? Quem vai conhecer, e aconteceu isso comigo, porque eu tinha uma outra visão, né? Acreditava que tinha estrutura, que tinha suporte, que as pessoas eram valorizadas. E é totalmente contrário, né? Então, hoje nós temos 12 associações de reciclagem na nossa cidade que recebem o lixo da Codeca. Claro que nós temos mais reciclagens, mas são as chamadas reciclagens informais, né? É importante dizer que hoje existe um mercado do lixo, não só em Caxias, mas no Brasil, porque o lixo, por incrível que pareça, ele tem muito valor agregado, ele é utilizado pelas empresas para poder ter lucro mesmo, porque daí vendem para reciclagem, para as grandes empresas que reciclam, e isso acaba sendo motivo de disputa. Isso acontece também em Caxias do Sul. Tem caminhões, às vezes as pessoas, né, a gente enxerga os caminhões pela cidade recolhendo lixo, e que não são da Codeca, são de empresas de fora que vêm pegar o nosso lixo para poder vender e fazer girar toda essa cadeia de reciclagem, né? Então eu venho fazer aqui hoje nessa casa um pedido ao nosso executivo municipal. Eu tive uma reunião há cerca de 2 semanas atrás com o secretário do Meio Ambiente e com o secretário adjunto do Meio Ambiente. Com muita luta, as associações conseguiram aprovar no Conselho Municipal do Meio Ambiente, há alguns anos atrás, um valor do Ecofundo para que as associações tivessem um apoio para tocar a sua estrutura, né, para poder ali comprar um maquinário necessário, para poder organizar a estrutura da associação de reciclagem, né, porque é justo, cumpre um serviço para o município e não recebiam nenhum valor para isso. O CONDEMA, que é o Conselho do Meio Ambiente, aprovou um valor na época de 20 mil reais, e ano passado, com muita luta das associações, esse valor aumentou para 60 mil reais. Ocorre que o atual secretário do Meio Ambiente afirma que não pode repassar esse valor se não tiver uma lei que regulamente isso, né? E aí, nós tivemos uma reunião sobre isso, eu estava presente, depois, inclusive, a presidente do Movimento Catador Legal veio falar com o vereador, com o presidente Lucas, eu estava junto, e houve o comprometimento do secretário do Meio Ambiente que essa lei teria agilidade para chegar nessa casa. E há 2 semanas eles foram até o gabinete do prefeito para cobrar que viesse logo. E eu estou aqui pedindo para que venha logo. As associações estão esperando os valores para poder tocar o seu trabalho nesse ano. E faço um convite aqui, meu colega Cláudio Libar, já lhe passo a parte, é presidente da Comissão do Meio Ambiente. É importante que a gente conheça. Eu tenho uma defesa e falei aquele dia, a Codeca precisa ser a empresa que presta o suporte para as associações, porque hoje as associações não têm suporte nenhum por parte do município, a não ser esse valor que foi concretizado, conquistado com muita luta das entidades, porque daí Caxias se viu constrangida por não oferecer nenhum suporte para as associações. Então, isso é um tema urgente, um tema importante, porque se as associações hoje decidirem fechar as portas e não mais receberem o lixo da Codeca, gente, o que vai ser de Caxias com todo o lixo indo para o aterro ou com todo o lixo permanecendo nas ruas? É uma reflexão que eu trago aqui e faço esse apelo ao executivo, seu à parte, vereador. E mais do que isso, a gente tem que pensar o modelo de container que nós utilizamos, infelizmente. Porque em toda a região central, o lixo seletivo que é destinado para as associações, em uma parcela dos comentários que eu escuto deles, é que não serve. Exatamente. Que é a sobra da sobra da sobra. E o lixo que vem, oriundo dos bairros, sem o container, é o lixo que é utilizado.
Então nós temos que pensar isso. Eu cobrei do prefeito Adiló pensar um novo modelo de container de seletivo, porque o modelo que está posto no centro, infelizmente, não serve à comunidade e, infelizmente, serve àqueles que têm interesses terceiros com o lixo. Obrigado. Exatamente, vereador Cláudio. Então, todo esse conhecimento sobre a reciclagem, para finalizar, eu tive com as associações. E me assombrou quando eles trouxeram essa informação de que o lixo que eles conseguem mais reciclar é o lixo lá do bairro e não o lixo onde tem os containers. Então, tem alguma coisa errada, essa conta não está fechando. Nós precisamos olhar para a Codeca, mas nós também precisamos olhar, a partir da Codeca, para as associações que hoje estão sem estrutura e estão à mercê das nossas decisões aqui do município. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadora. Com a